Olha só, toda semana o Cidade Alerta mostra aposentados e pensionistas que reclamam dos empréstimos que são feitos sem autorização deles. É uma prática que o Celso Russomano vem falando aqui com certa frequência, que se tornou comum, mas que isso é um golpe. Esta é uma briga que todos os dias o Celso Russomano acaba comprando essa briga para ajudar esses aposentados e pensionistas. Os bancos precisam parar de fazer isso. Agora, Celso, é uma prática recorrente, está lesando muita gente no Brasil inteiro. Então, nós estamos com centenas e centenas. Quantas reclamações nós já temos? Vocês têm ideia já? De consignados? Já mais de 500 reclamações. Olha, para 500 pessoas ligarem para a Record e passarem o seu nome, mandarem WhatsApp ou entrarem no e-mail, é muita gente. É muita gente. E nós estamos mostrando os bancos toda semana, né? Semana passada nós mostramos 2 bancos e agora mais 2. O grande problema é que o INSS disse, né? O presidente do INSS, como é o nome dele? É o Leonardo Rolim, disse que tomaria providências. Nós fizemos ofício da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, a qual eu tenho a honra de presidir nesse momento, e mandamos para o INSS. Aí a pergunta é: resolveu o problema? Vamos ver essas denúncias. Depois a gente volta para falar. Minha mãe foi vítima de 2 empréstimos sem sua autorização, realizada pelo Banco Mercantil, totalizando o valor de R$ 25.216. Minha mãe ela não solicitou, muito menos assinou qualquer contrato como eles apresentam. Fizeram um empréstimo consignado sem minha autorização pelo Banco Mercantil Brasil no valor de R$ 7.800. O Banco Mercantil do Brasil, nós fizeram empréstimo no meu nome, sem a minha autorização, porque eu não queria empréstimo mais. Eu fiz um empréstimo consignado e depois de algum tempo eu recebi um cartão de crédito do Banco Mercantil do Brasil. Entrei em contato com eles várias vezes e eles nada de resolver. Eu tomei um empréstimo mercantil, né? E eles estão descontando, foi desde 2019 que eu tomei esse empréstimo. E até agora está descontando, descontando R$360 todo mês. Eu continuo com problema no Banco Mercantil. Todo mês é descontado uma quantia do meu salário. Me ajuda. As pessoas ficam desesperadas. Você imagina a dificuldade para essas pessoas idosas mandarem material para a gente, gravarem vídeos e mandarem aqui. É bem complicado. Eles não conseguem, muitas vezes, não tem internet. E maior ainda, não conseguem acessar os sites para fazer reclamação, não conseguem ligar para os bancos, ninguém dá satisfação, ninguém sabe quem foi o correspondente bancário que pôs o dinheiro na conta do aposentado e que falsificou a assinatura dele. Eu acho que o mais difícil ainda para essas pessoas é provar a inocência ante essa contratação de empréstimo que não foi feita por essa mulher que mostrou, não foi feita pela outra mocinha que a gente mostrou e também aquela senhora que diz que desde o ano de 2019 vem descontando o dinheiro dela. Pois é um absurdo. O pior é que muitas vezes o dinheiro nem chegou na conta do aposentado, né? É a prática de estelionato, correspondentes bancários têm acesso à lista, e essa é uma história que agora vai virar uma denúncia para a Autoridade de Proteção de Dados. Como é que eu até agora tive toda a paciência do mundo, mas não dá mais. Matheus, a gente está aqui falando, pedindo para que haja solução para os problemas, conversando com o presidente do INSS, ele está falando que vai fazer, eu estou até vendo se eu ligo para ele agora aqui, para ele explicar para a gente. Porque todas as providências nós tomamos, só que o negócio não funciona. Não funciona. E aí continuam claro, né? Os correspondentes bancários estão achando que vai ficar barato essa história, que não vai acontecer nada com ninguém, que está tudo bem. Só que não vai ficar. Não vai ficar. Eu cansei de tentar uma solução, uma conciliação, porque qual que é a intenção da Patrulha do Consumidor? Não é sempre conciliar, né? Não é desjudicializar os casos. Quando a gente traz os casos para cá,
E só para vocês terem uma ideia, só nas redes sociais, se vocês entrarem lá no YouTube, no meu canal no YouTube tem mais de 1000 reportagens. Eu posso colecionar aí pelo menos umas 6.000 reportagens desde que eu comecei a fazer defesa do consumidor na televisão. Né? O que nós fizemos? Esses casos e os casos que nós levamos, que vão para o meu escritório, que não vêm para a televisão, mas que a gente atende e resolve uma média de 50 a 100 pessoas por dia, né? Tudo de graça, todo atendimento é gratuito. A intenção é desjudicializar, é deixar de levar para a justiça para resolver o problema. E olha o trabalho imenso. Nós temos mais de 360 mil casos desjudicializados e resolvidos. Agora, com as instituições financeiras está difícil, porque primeiro eles não dizem quem são os correspondentes bancários que estão praticando os golpes. Fica tudo escondido, ninguém deixa nada transparente. Os aposentados não sabem, não têm ideia de quem colocou o dinheiro na conta deles. E nós aqui falando, conversando e fazendo relação e mandando para o INSS dizendo que vai entrar em contato com os bancos e que vai resolver o problema. Os bancos, numa audiência pública em Brasília, falaram que iam resolver o problema. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, disse que ia resolver o problema. Nada foi resolvido até agora. Olha, a gente sabe que esses agentes que são correspondentes bancários, eles são comissionados. Então, são pessoas físicas que montam uma entidade jurídica para prestar serviço de empréstimo pessoal. Gente, me passa o telefone, desculpa te cortar. Não, fica à vontade. Me passa o telefone do presidente do INSS, o Leonardo Rolim, que eu não tenho nesse celular. Vamos ligar para ele. Agora, é importante dizer o seguinte, esses agentes que são comissionados certamente estão recebendo de maneira inadequada informações que deveriam ser sigilosas com os dados pessoais dessas pessoas. Protegidos, porque dados que inclusive, deveriam ser sigilosos. A partir de agora, a partir do mês de agosto, né, a lei está valendo. E a multa, né, da Lei de Proteção Geral de Dados, a LGPD, é de até 50 milhões. E essa multa não é só para as empresas privadas, para os bancos, é para os órgãos públicos também. Como é que esses correspondentes bancários conseguem a relação dos aposentados, o telefone dele, todos os dados para preencher o contrato, preenche o contrato, falsifica a assinatura dos idosos aposentados e manda o dinheiro na conta e ninguém está vendo o que está acontecendo? E muitos com a margem já comprometida acabam recebendo esses empréstimos indevidamente, aliás, recebendo não, assumindo uma dívida indevidamente. Agora sim, se esse sistema de banco de dados, que deveria ser inviolável, ou seja, inacessível por pessoas que estão do lado de fora do sistema, certamente tem gente, cabeça grande, que tem acesso a esses dados para fornecer para terceiros. Então, por isso que a gente tem que pensar já em uma investigação extremamente complexa da Polícia Federal para poder identificar quem são as pessoas que têm a senha de acesso que permite constatar e acessar os dados dessas pessoas para fornecer para esses agentes bancários. Ou esses correspondentes têm acesso imediato. É uma pesquisa online que cada um deles tem esse acesso. Se a resposta for sim, essas pessoas precisam ser penalizadas por realizar esse tipo de empréstimo indevidamente. Então, assim, precisa ser feita uma investigação muito criteriosa, muito detalhada, para que a gente possa, evidentemente, dar uma resposta a essas pessoas e que a justiça puna adequadamente esses responsáveis. Alô? Alô? Doutor Leonardo? Sim. É o Celso Russomano, tudo bem? Como vai, deputado? Tudo bem? Tudo bem. Ó, nós estamos ao vivo aqui e o motivo da minha ligação é o seguinte: nada foi feito até agora. Estou tremendamente irritado porque as pessoas, os idosos e aposentados continuam vivendo a mesma situação, os correspondentes bancários continuam fazendo os empréstimos e o conselho do INSS, o INSS não fez nada, os ofícios que eu mandei não aconteceu nada, ninguém me respondeu nada. O que está acontecendo, doutor Leonardo? O que está acontecendo com o povo brasileiro? Deputado, nós estamos agindo, sim. Nós criamos um grupo dentro do Conselho que já tem, inclusive, algumas
medidas em estudo para ser implementado rapidamente. Mas esses estudos estão... Desculpa, mas o senhor está dizendo para mim de estudos já faz tempo. Disse, inclusive, que eu seria convidado para conversar com o conselho. Eu não fui convidado. Isso está virando uma brincadeira com as pessoas que são idosas e que não têm como se proteger. Eu já perdi minha paciência, doutor Leonardo. Não dá para continuar assim. E a minha condição de deputado e de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor vai ser para responsabilizar a diretoria do INSS, porque até agora foi na amizade, mas não dá mais para continuar assim. Deputado, tenha paciência, nós estamos agindo, já temos, inclusive, um caminho que está sendo traçado. Eu posso depois, com calma, lhe explicar qual é o caminho que vai acabar com esse empréstimo sem autorização. Bom, e os que fizeram... Desculpa, mas espera aí, eu te dei uma relação... Em relação ao assédio, as duas ações que o senhor colocou com muita propriedade estão sendo tratadas para serem resolvidas de forma definitiva em muito pouco tempo. Olha, deixa eu lhe dizer, eu fiz uma relação, mandei o nome das pessoas, eu tenho ligado para as pessoas, a gente tem colocado no ar e os bancos não resolveram o problema de quase ninguém. É um ou outro gato pingado que teve seu problema resolvido. Quer dizer, cadê a força da instituição do INSS? Né? De encerrar a relação com a instituição bancária para que isso não continue acontecendo? Cadê a relação do INSS para mandar essa relação que foi da Comissão de Defesa do Consumidor oficialmente para o INSS para tomar providência? Ninguém fez nada. Cadê os funcionários do INSS? Cadê a auditoria do INSS? Tá difícil, tá difícil. Todas as ações estão sendo tomadas, inclusive... Tá, mas tá demorando, tá demorando. Tá demorando muito. As ações de investigação, inclusive, estão em curso. Tá bom. Eu quero saber, algum ofício foi feito à Polícia Federal? Foi feito algum ofício para a Polícia Federal para apurar quem são os correspondentes bancários que estão agindo de má fé? Eu quero saber o que foi feito até agora. Sim, deputado, foi feito. Eu não posso dar detalhes aqui para não atrapalhar as investigações, mas eu teria prazer em recebê-lo para explicar todas as medidas que estão sendo adotadas. Bom, olha, eu vou te dizer. Inclusive em relação a investigações. Nós recebemos, nós colocamos 2 bancos no ar agora. Um foi o Banco Mercantil e o outro o BMG. O Mercantil, a gente pediu uma nota para eles explicarem o que estava acontecendo, não mandaram. O BMG diz que nem sabia que os correspondentes bancários deles estavam praticando estelionato. Nem sabia. Quer dizer, tá difícil. Tá muito difícil. Eu vou lhe visitar essa semana que entra aqui e nós vamos voltar para mostrar o que está acontecendo, porque não é possível. Me perdoe, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais. São 500 pessoas que já nos procuraram, isso não é uma brincadeira. Cada uma delas está sendo vítima de estelionato, cada uma delas está sendo vítima de crime. E agrava-se a situação de acordo com a lei, porque são pessoas idosas. Então, por favor, doutor Leonardo, dê prioridade para isso, para eu não ter que tomar uma providência e responsabilizar a diretoria do INSS por crime de prevaricação. Tá bom? Nós estamos agindo, deputado. Serão para recebê-lo para explicar todas as medidas em todas as direções que estão sendo tomadas. Tá bom. Eu lhe aguardo. Tá bom? Essa semana a gente conversa. Muito obrigado. Combinado. Nada. Até logo. Agora eu te faço uma pergunta, Celso. Eu entendo... Não dá. Desculpe. Eu queria pedir desculpa para você que está nos assistindo. Viu? Pela minha... por ser tão enfático e por ficar tão zangado. É porque eu não aguento mais ver esses aposentados, esses idosos, que às vezes estão na cama, que eles não conseguem se levantar da cama para fazer prova de vida, tem que ser visitados por funcionários do INSS, eles estão tendo seu valor descontado, o dinheiro não chegou na sua conta, não tiveram esses correspondentes bancários chamados de malinhas, sei lá o que, pelos bancos, né? Esse pessoal não tem noção da maldade que eles estão fazendo para essas pessoas que às vezes estão em cima de um leito e não consegue se levantar e não consegue comprar remédio porque o dinheiro está sendo descontado e muitas vezes o dinheiro nem chegou na conta deles. Pelo amor de Deus, gente, tem que ter sensibilidade. Te faço uma pergunta, Celso.
Há casos em que as pessoas recebem o empréstimo sem ter sido feita a contratação e há casos de pessoas que assumem o pagamento do empréstimo e não recebem o dinheiro na conta. Mas para ambos os casos, existe a cobrança de juros nas parcelas. Quem é que vai ressarcir essas pessoas e que medida vai ser tomada para devolver, corrigido o dinheiro para esses aposentados? Veja bem, me dá o Código de Defesa do Consumidor, eu vou mostrar para vocês. Que a gente fica aqui tentando entender o processo que, de certa forma, está sendo cada vez mais difícil para que essas pessoas consigam se sentir seguras diante desse tipo de situação. Você tem toda a razão, Matheus. Olha só o que diz a lei em relação aos prepostos e correspondentes bancários, né? Dá para fechar aqui, por favor? Olha, os fornecedores de produto ou serviço são solidariamente responsáveis pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Portanto, as instituições financeiras, os bancos, são responsáveis pelos seus representantes autônomos, que são os correspondentes bancários. Para deixar bem claro que os bancos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, isso já foi, inclusive, gente, matéria de uma ação no Supremo Tribunal Federal que julgou, os bancos queriam sair fora do Código de Defesa do Consumidor, dizendo que porque eles são amparados por uma lei, né, e essa lei está acima da lei ordinária, que é a lei complementar, então eles não precisariam estar sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Queria se eximir da responsabilidade. Queriam. Aí o Supremo Tribunal Federal, e eu tive que visitar ministro por ministro do Supremo Tribunal Federal para dizer: ministro, olha o que estão fazendo com as pessoas, os bancos têm que se responsabilizar. Aí nós ganhamos a ação. E os bancos foram mantidos, como a lei já previa, né, como fornecedores de serviço. Então, aonde está isso? Está no artigo 3º, olha só. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes desprofissionalizados, que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviço. Banco é prestação de serviço. Aí fala aqui, ó, produto é qualquer bem móvel, móvel ou imóvel, material ou imaterial. O que é um produto imaterial? Energia elétrica. Só para o pessoal saber. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Tá claro? Tá claro que os bancos estão responsabilizados? Bom, e se o correspondente bancário faz o que você falou? Ou joga o dinheiro na conta do aposentado, né? Ou então pega e faz um empréstimo e leva o dinheiro para outra conta. Nas duas condições existe crime de estelionato. Aí o Código de Defesa do Consumidor diz lá que todo produto remetido ou entregue ao consumidor, já falei disso várias vezes, né? Remetido ou entregue ao consumidor que ele não tenha pedido, inexiste obrigação de pagamento. É considerado amostra grátis, está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único. Então vamos lá. Então leva a entender que esse dinheiro depositado não sendo contratado por quem recebe, a pessoa não é obrigada a pagar. Não é obrigada a pagar. Então, veja, então. Mas na prática não é o que acontece. Não acontece. E aí eu cobrei do INSS, né, da diretoria do INSS, que faça cumprir a lei, porque vai responder por crime de prevaricação. E se nós não tivermos solução, eu vou representar, porque essa é a função minha lá no Congresso Nacional. Eu não misturo as coisas, mas não dá mais para aguentar ver os idosos sendo tratados do jeito que estão sendo tratados. Olha só, olha aqui, parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3º, equiparam-se a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. O que diz o inciso 3º? Tá aqui, ó. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Tá claro. Por que o INSS não aplica a lei? Porque a hora que um desses correspondentes bancários tiver que pagar essa conta, que é o dinheiro que foi depositado na conta do idoso, do aposentado, e esse dinheiro vai ficar com o idoso do aposentado, e com o aposentado,
Aí eu quero ver se não vai parar essa prática. Não vai parar esse absurdo de colocar dinheiro na conta do aposentado ou então praticar estelionato contra o aposentado, porque ele não consegue falar com o banco. Você consegue? Você que está me assistindo, você consegue falar com uma instituição financeira? Você consegue ligar e falar com o banco? É humanamente impossível. Não. É difícil. É difícil. Pois é. Salvo quem tem grandes aplicações bancárias, quem tem investimentos, quem tem uma conta com relacionamento direto com o gerente, que não é a realidade da grande maioria da população do Brasil. A gente sabe disso. Nós já mostramos os dois bancos? Mostramos já? Falta o BMG. Vamos ver. Vamos ver, por favor. O pessoal está preparando lá para colocar no ar, porque, pelo amor de Deus, gente, tá difícil. Viu? Agora, você imagina como é que fica o coração de uma pessoa que recebe uma aposentadoria apenas, suficiente muitas vezes para as relações básicas de dentro de casa, que é energia elétrica, água, e talvez lá um pouco de comida, e com o preço que as coisas estão hoje, fica praticamente difícil de se viver. E ainda a pessoa tendo descontado todos os meses um valor de uma parcela a qual ela não contratou. O coração da pessoa fica fora de controle. Nós já temos as reclamações. Vamos assistir. Venha pedir sua ajuda. O Banco BMG está descontando o empréstimo que eu não fiz desde 2017. Porque o BMG, eles viviam me ligando para que eu fizesse um consignado. Eu nunca aceitei. Passando o tempo, eles me ligaram ao contrário, falando que eu tinha um dinheiro, eles tinham dinheiro para me devolver, que foi descontado no meu benefício do INSS. Passando o tempo, começaram a mandar boletos de cobrança do dinheiro que eles me depositaram. Sendo que eu não fiz empréstimo com o BMG. Eles que falaram que devo devolver no meu dinheiro. Eu quero explicação mais claro do BMG, que por que isso aconteceu. Eu estou com um problema no BMG, foi feito um empréstimo no meu nome que eu não pedi e eu precisava de ajuda de vocês. E é claro que o Celso vai ajudar. Nós vamos voltar com essa história toda aqui, tá bom? E com solução de fato, né? Ou então eu vou tomar as devidas providências na forma da lei para responsabilizar não só aqueles que estão praticando estelionato, mas as autoridades por não proteger os idosos e os pensionistas.